Hola cariños, sean todos bienvenidos a nuestra videoclasse. Sí, echo de menos de vosotros, ou seja, eu sinto falta de vocês, sinto saudades, espero que tudo isso passe logo e que a gente volte a ter aula presencial, tá bom? Enquanto isso, nós vamos nos vendo por aqui, tudo bem? Então, eu queria começar relembrando algumas coisas do livrinho de espanhol, certo? Eu gostaria que vocês pegassem o livrinho de espanhol e voltassem na página 8, em que está o alfabeto, né? E aí eu vou falar vou falar um pouquinho em espanhol, vou falar um pouquinho em português para que vocês entendam melhor, tá bom? En la página 8 está el abecedario, ¿sí? Entonces yo voy a hablar las letras y vosotros, ou seja, vocês vão repetir, tá bom? Entonces vamos allá. ¿Se acuerdan? Vamos a empezar? Muy bien. La A de avión. La B de burro, la C de casa, la D de dado, la E elefante, la F de foca, la G de gato, la H de huevo, la I de isla, la J, tem sonzinho de R, né? Nosso R de rua. Rota, girafa, la K de koala, la L de lápis, la M de mesa, la N de nube, la N é o nosso som de NH, de ninho, por exemplo, né? Nhoque. Então, ninho. La O de oveja, perdão. La P de pájaro, la Q de queso, la R de ratón, la S de silla, la T de tijeras, la U de uvas, la UB de vaca, UB é o nosso V. Então, vocês perceberam que tem algumas palavrinhas, algumas letrinhas que elas mudam o nome, né? Depois a gente vai ver isso novamente. La R de ratão, é esse som mesmo. Sabe aquele som de carrinho, quando vocês brincam de rrr, rrr, esse mesmo, ratão. La S de silla, perdão, já havia hablado. La V de vaca, la W, que é o nosso W de kiwi, la X de táxi, la Y, que é o nosso Y de ioiô, e la Z de sapato. O sonido é isso mesmo, não é Z, não existe som de Z em espanhol, é som de C, Z. Tudo bem? Que seria o nosso Z, mudou o nominho. Então, novamente, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y e la Z. Circulem aí no livrinho de vocês as letras que têm um nome diferente do português para o espanhol, que é assim mais fácil para aprender, tá bom? Acá em la página 9, como se escreve? Então, o que está pedindo? Para se deletrear. O que é deletrear em espanhol? Deletrear é soletrar. Então, como que eu soletro meu nome em português? Fabiana. F-A-B-I-A-N-A, correto?
En español es la misma cosa, solo que se llama deletrear. ¿Cómo yo deletreo mi nombre en español? La misma cosa, la F, la A, la B, la I, la A, la N e la A. Se algum dos nomes de vocês tiver o nominho da letra diferente em espanhol do que em português, é assim mesmo. Por exemplo, se eu quiser deletrear o nome de... deixa eu pensar. Meu apelido, Chica, né? Então, como que eu vou soletrar Chica, né? Ou Chica, que seria menina em espanhol. Chico, que seria menino em espanhol. Então, eu vou deletrear assim. C, la H, porque o nome do H em espanhol é H. Então, la C, la H, la I, la C, la O. Entenderam isso? Muito bem. Então, pratiquem com seus padres, com seus responsáveis que estão aí em suas casas. Espero que estejam muito bem. Haz tu abecedário. Depois vamos fazer isso, sim, na próxima classe que eu der. Volviendo, acá en la página 10 es solo para acordar de los numerales que ya aprendieron, porque son muy inteligentes. Vosotros sois muito inteligentes, meus alunos são muito inteligentes, vocês são muito inteligentes, né? Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tiene uma canção para escuchar em suas casas. Em la página 11 está perguntando para su amiguito, la chica pregunta para el chico, ¿cuántos años tiene, né? Yo tengo 7 años y yo tengo 8 años. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 12. 12 añitos. Não, não é verdade, não é verdade. É uma broma. O que é uma broma? Uma brincadeira, tá? Eu tenho 45 anos, sim? Muito bem. Acá tiene el bingo. ¿Se acuerda que nosotros jugamos bingo en la escuela? Entonces, pueden jugar con sus padres también con los numerales que conocen. Muy bien, vamos allá. En eso ya estamos aprendiendo mucho, ¿no? Aprendiendo mucho. ¿Percibieron? Sí, muy bien. Acá, en la página 12 y 13, nosotros ya aprendemos las presentaciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Y aprendimos de nos presentarnos, ¿sí? Entonces, acá tiene la presentación de Ana. Voy a leer, acompañen conmigo, ¿sí? Hola, me llamo Ana. Mi nombre se escribe, está deletreando, A-N-A. Tengo 7 años. Mi mamá se llama Laura. Mi papá se llama Ángel. Tengo 2 hermanos, Rubén y Pablo. Pablo tiene 5 años. Rubén tiene 8 años. Agora, eu quero uma coisa de tarefa. Eu quero uma coisinha de tarefa que vocês façam. Que vocês gravem um diálogo, né? Que vocês gravem, perdão, uma apresentação. Então, vocês vão mudar aqui a apresentação de Ana e vão apresentar vocês. Por exemplo, eu vou apresentar-me. Mi nombre es Fabiana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiana. Tengo 45 anos, mi mamá se llama Aurelia, mi papá se llama Osvaldo. Tengo 2 hermanos, ¿sí? Uno que está en el cielo, que se llama Felipe, y una hermana que se llama Valeria, ¿sí? Él tenía 23 años y ella tiene 48 años. ¿Todo bien? Entonces yo quiero que hagan eso. Por favor. Então, o papai e a mamãe
ou o papai, ou a mamãe, vovó, o irmão, vão gravar vocês se apresentando e mandando para a prof. No final desse vídeo, eu vou deixar o meu telefone para os pais que não têm, para os responsáveis, porque qualquer dúvida que vocês tenham quanto à minha aula por aqui, podem me ligar, podem mandar pelo WhatsApp, porque eu tô aqui para isso, para responder as dúvidas de vocês e para que seus filhos aprendam, tá bom? Então vamos lá. Combinado? Eu quero essa apresentação linda de vocês. Mandem para mim. Acá, en la página 13 vamos a dejar porque son las presentaciones que yo ya dije, ¿sí? Que eu já falei. Muy bien. Acá en la página 14 é uma revisão daquilo que a gente já viu também, que son los días de la semana. Acá tiene el roque de la ovejita. Pueden escuchar con sus padres y enseñarlos español, ¿por qué no? Sí, ya que están ahí con sus padres, pueden enseñarlos porque saben, ¿no? Entonces, los días de las semanas, vamos a acordarnos: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Todo bien? Muy bien. Acá en la página 15, nosotros tenemos los numerales, que son de 1 a 10 también, ¿sí? Y algunas palabritas que aparecem, né? Algumas palavras que aparecem na musiquinha. Então, vamos aprender a falar. Leite, em português, é o leite. Em espanhol, leite é feminino. Então, você disse la leche. La lana. Queijo, el queso. E cabana, la cabaña. ¿Sí? Acá está enseñando en la página 15 cómo se dice el plural y el singular de las palabras. Entonces, se a palavra termina em vocal, se a palavrinha terminar em vogal, é só acrescentar o S. Se ela terminar em consoante, é acrescentar o ES, certo? Então, aqui temos una oveja, uma ovelha. 3 ovelhas, como se diz em espanhol? 3 ovejas. Muy bien. Un avión. En español, 2 aviones. El plural. ¿Sí? ¿Entendieron ahora? Muy bien. Acá más algunos numerales que ya aprendieron también, porque están muy rápido, están aprendiendo muy rápido. Entonces, 11, 12, 13, 14, 15, solo para acordar. Entonces, hablen em suas casas, ¿sí? Para não se olvidar, para não esquecer, para quando a gente voltar, vocês estejam craques. Tudo bem? Que bom! Então, é assim, meus amores. Em la página 16, nosotros tenemos una historieta, ¿sí? Nosotros tenemos el colega, que es el perro de las historias de ese libro, que está hablando algunas palabras y deletreando algunas palabras, ¿sí? Entonces, vamos a aprender con él. ¿Puedo ir al servicio, por favor? ¿Qué es servicio acá que está pidiendo? Nosotros decimos cuarto de baño, ¿sí? Solo que servicio es la misma cosa, né? Eu posso ir ao banheiro. E que está imaginando? Um árbol e ele haciendo pitch. Em espanhol, xixi é pitch. Como se escreve leite? Ele deletreando, soletrando a palavra leite. Então, como se escreve leite? La L, la E, la C, la H e la E. Muy bien? Acá, como se diz queijo em espanhol? Está imaginando? Já aprenderam? Como se diz queijo? Queso, muy bien. La profe hasta cometió um erro acá. Queso, queijo.
que significa cabanha? O que será que significa cabanha? É uma casita? Sim? Pequena? Não entendo, puedes repetir? Então, quando vocês forem perguntar para a professora, né? Alguma coisa que eu expliquei que vocês não entenderam. Então, vocês não entendo, puedes repetir, profe? E acá, recogen. O que é recogen? É um verbo no imperativo, né? Quando a mamãe fala que vocês brincam com todos os brinquedos, quando juegan com os juguetes, ¿sí? La madre habla, recogen. O que seria isso? Recolha, né? Guarde, tá bom? Já aprenderam como guardar as coisas em espanhol. Recoge. Repitam comigo. Recoge. Muito bem. Acá, los materiales. Ah, já sabem, eu sei que sabem, sim? Vamos apenas falar para nos acordarmos, sim? Um lápis, um quaderno, uma goma, uma pizarra, um sacapuntas, um livro, um estuche, uma carteira, uma regla, uma pintura. Então, vocês já aprenderam todo isso, não? Acá estão os dibujos, que são dibujos, desenhos, sim? As ilustrações de las palavras que acabamos de falar. Tudo bem? Muito bem. Aqui, pratica com tu companheiro, pode ser com seu irmão, sim? O sua hermana. ¿Qué tienes, hermanos o hermanas? Pode dizer para mim também em la apresentação, sim? Me dejas um lápis? Sim, toma. Gracias. Então, a gente fala em português pega, né? Em espanhol, toma. Me dejas um sacapuntas? Lo siento, no tengo. Então, eu sinto muito, mas eu não tenho, tá? Então, é assim que se fala em espanhol quando você precisa de alguma coisinha do amigo. Tudo bem? Aprendemos? Que bom! Nossa, aprendemos muita coisa hoje, não? Muita coisa hoje. E por termos aprendido muita coisa hoje, eu vou pedir para vocês algumas tarefinhas. O diálogo, que é para vocês, o diálogo não, a apresentação, que vocês vão mandar para mim por WhatsApp, tá? Se apresentando, falando como se chama, quantos anos tem em espanhol. Vocês têm um exemplo disso na apresentação da Ana, né? Em espanhol, em português, apresentação, em espanhol, presentación. Sim? Então, como já sabem, allá de la presentación, eu vou deixar alguma tarefa do caderno de exercício. ¿Se acuerdan que a profe disse que o caderno de exercício sirve para que aprendamos mais? E eu vou a poner em la nota, ou seja, eu quero que hagan. ¿Por quê? Porque van a estar aprendendo mais. E agora é uma forma de hacerem lo que não hicieron, ¿sí? Por exemplo, se vocês não fizeram todas as atividades que a professora falou, é uma chance de vocês estarem fazendo antes de levar na escola para que eu corrija, para que eu veja se você aprendeu realmente, né? Então, vocês vão ter esse tempinho em casa. Então, de tudo que nós vimos, né? De tudo que a gente viu até agora, que a gente já fez as tarefinhas, eu gostaria que vocês fizessem até a página 22, que é hasta donde estudiamos, ¿sí? Entonces acá van a ser hasta la página 22. No necesita hacer la página 21 y 20, que es un juguete. Si quieren hacer con sus padres, muy bien, solo que no necesita. ¿Todo bien? Entonces van a ser hasta la página 22, ¿sí? Y cuando terminarem la próxima entrega de las tareas, pueden dejar en la escuela para que yo corrija. Esta es la primera videoclase que hicimos, ¿sí? Vamos a tener otras. Y
Ojalá que não seja tantas para que podamos nos vernos em la escola, que é melhor. Sim? Muito bem. Que Deus bendiga a todos. Que estou acá de pronto e que de pronto estemos em nossa escola. Fumbe, que é maravilhosa. Sim? Um abraço, muitos besitos em las mejillas de todos. Sim? Fiquem com Deus, um abraço, se cuidem, sim? E meu telefone é 997397365. Qualquer dúvida, eu tô aqui para conversar com vocês, tá bom? Beijo enorme, gente. Fiquem com Deus.